Dr. Milton Afonso, para quem não sabe, é o fundador e o grande líder da Golden Cross, que tornou-se uma das grandes empresas do mundo na área de saúde. Além da Golden Cross, ele teve outros negócios que também foram bem-sucedidos. E ele está aqui mais uma vez, muito obrigado, Dr. Milton, para conversar dessa vez. O privilégio é nosso. Para conversar um pouquinho sobre como Deus atuou na sua vida como empresário. O senhor construiu a Golden Cross, foi fundada em 1971, foi um grande sucesso, ela foi crescendo, ela foi tomando conta do mercado brasileiro, mas ela teve também momentos difíceis. E eu queria começar por um momento, porque isso o telespectador talvez nunca tenha ouvido falar, mas essa história eu acho que nem está no seu livro, na sua biografia, mas como nós somos amigos irmãos, eu vou me atrever a lhe perguntar. Em um momento da sua vida, depois que a Golden Cross já estava consolidada, o senhor resolveu, contra tudo e contra todos, doar integralmente a Golden Cross para a Igreja Adventista. 100% aqui. Está dando lucro, está dando milhões. Igreja, toque esse negócio. É o seguinte, Sérgio. Conta essa história para a gente. Deus me abençoou de tal maneira. Eu comecei do zero. Eu, quando fundei a empresa, se alguém fosse naquela semana para o hospital, não tinha dinheiro para pagar. Eu comecei do zero. Uma empresa desconhecida. Eu tive uma ideia brilhante. Eu era muito amigo do Adhemar de Barros. Falei, para lançar uma empresa, tem que ter um impacto. Não tem dinheiro. Ele foi governador aqui do estado de São Paulo. Então, eu via o Campos Elíseos, no Palácio, procurou o doutor Adhemar, que era meu amigo. Aí, no tempo da faculdade, eu tinha um certo... Politicamente, eu era conhecido. Conhece, né? todo mundo. O Lago São Francisco. É verdade. O dia do pendura, os restaurantes abriam e não cobravam. Bom, aí eu falei assim, como não tenho dinheiro para pagar publicidade, eu tenho que ter um impacto. Então, eu tenho que ter uma pessoa muito importante como ser o primeiro associado à Golden. Aí fui aqui, em São Paulo, procurando o doutor Adhemar. Falei, não, ele está no Palácio de Inverno, lá em Campos Jordão. Eu estava com eu e o repórter. Falei, então vamos para Campos Jordão. Fui para Campos Jordão, lá no Palácio de Inverno, do verão, lá do governo. Cheguei lá, o doutor Adhemar ficou espantado. Viu com repórter e tal, fotógrafo. Falei, está fazendo alguma surpresa? Falei, não, doutor Adhemar, é que eu estou lançando uma empresa de saúde. Se o senhor é meu amigo, eu gostaria que você fosse o primeiro associado à minha empresa. Falou, qual é a sua empresa? Falei, Golden Cross. Ué, já existe, mas não, o senhor vai ser o primeiro associado. Mas você não tem jeito, né? Aí, pô, ensinou, fotógrafo, no dia seguinte, dos principais jornais do Brasil. Golden Cross, primeiro associado, doutor Adhemar de Barros. E com a fotografia dele e tal. Ou seja, comecei a vender 5, 6 contratos. Numa mês, eu vendi 70 mil contratos. É verdade. Se tornou a maior empresa da América, do Brasil. A maior da América do Sul e a terceira do mundo. Eu comecei a crescer, vender, cheguei a vender 70 mil contratos no mês. Fui crescendo e comprando coisas, comprando hospitais, de repente uma crise política, como nós estamos atravessando hoje, e a Golden Cross estava endividada com mais de 300 milhões. Antes de contar essa história dos 300 milhões, o senhor quis doar para a igreja. Num tempo bom ainda, né? Num tempo bom. Mas por que a igreja não quis? Não, é o seguinte, eu fui tão abençoado. Tinha a mais linda ilha de Angra, uma das mais belas casas do Rio de Janeiro, tinha propriedades, eu tinha uma fazenda Sérgio, com 4 mil, o zoológico do Rio tem 2 mil, eu tinha 4 mil. Eu comprei 400 alqueires, uma fazenda de 1809. Então, falei, para que eu vou morrer, vou deixar tudo isso aqui? Deus me abençoou, então eu vou devolver para ele. Aí chamei os líderes da igreja, falei, olha, eu vou doar a fazenda, doar a ilha, doar a Golden Cross, doar os hospitais, senão ficar assustado. Mas quanto é que eu falei, não vai custar nada, vou doar. Deus me deu, eu vou doar. Doei, foi no cartório, durante 7 anos na Golden Cross, e todas as suas propriedades, mas a Golden Cross era um gigante.
tinha 17 hospitais próprios, 70 centros médicos, uma universidade com 30 mil alunos, é um império. E a igreja não estava preparada ainda nessa época. E aí te devolveu, aquele né? gigante. É. E tentou, durante 5, 6 anos, assim, foi se enrolando. A igreja evangélica, pobrezinha na época, como é que ela é? Aí um dia chegou o presidente mundial da igreja no meu escritório e falou: doutor Milton, nós temos profunda gratidão. O senhor doou tudo para nós, mas eu acho que o senhor vai servir mais a igreja, assumindo a direção, do que nós. Então, eles foram no cartório e devolveram tudo para mim. E aí, então, essa história talvez poucas pessoas conheçam. Vamos voltar. Esse momento ainda era um momento glorioso, estava tudo beleza. Aí o senhor enfrentou essa crise que o senhor falou dos 300 milhões. Então, agora vamos para frente, voltou para as mãos do senhor. Como é que o senhor saiu dessa crise? Não, eu estava endividado, uma crise terrível do tempo de Itamar, né? Da crise como estamos vivendo agora. Eu devendo 300 milhões a bancos, e endividado, já ameaçando de tomar meus negócios, eu fiquei apavorado, né? Então, veio o decreto, eu estava no banco, eu tinha até reserva, tinha 60 milhões no banco, que eu era obrigado, como hoje, né? Hoje claro. Eu tenho que ter 3 meses. Reserva técnica. De garantia. Eu tinha, na época, 60 milhões de garantia para responder pelos milhares de associados. Aí, o que aconteceu? O Collor baixou o decreto, confiscando tudo. Fernando Collor, que sofreu impeachment. A ministra confiscou. Pegou Zélia sem R$1. Quando eu acordei, via no jornal, o Fernando Collor, a ministra, confisca todos os bens. Eu tinha 60 milhões no banco, fiquei zerado. Não tinha dinheiro para 15 dias. Falido, desesperado. Falei, mas Deus sempre me socorreu, sempre me ajudou, ele não vai falhar. De repente, eu recebo um chamado, aquela freira da Bahia tinha procurado a mãe do Collor, estava falida, tinha abrigo de velho. Procurou a Zélia Cardoso, ministra, estou falida e tal. Ela levou ele no colo, falou: ministro, resolve o problema dele. Não pode deixar, coitada, a irmã Zélia falecer, isso vai ser uma imagem muito ruim para o governo. Mas o que eu posso fazer e tal? Foi bolado o seguinte, que todas as empresas filantrópicas teriam todo o dinheiro de volta. Eu colo abaixo do decreto, com a ministra, devolvemos tudo. Sérgio, tinha mais dinheiro que banco. De repente, eu não tinha 0, tinha 70 milhões numa época que ninguém tinha dinheiro. Só para recordar, o telespectador entender a história do Brasil. No plano Collor, a Zélia Cardoso simplesmente o seguinte, o máximo acho que era 50 mil reais que você pode movimentar. Muita gente se matou, suicidou. 50 mil reais você pode movimentar as empresas, as pessoas, etc. Acabou com a poupança do Brasil, em outras palavras. E com esse decreto que o doutor Milton se refere, dessa freira que foi pedir para uma instituição da Bahia, o Collor, a mãe do Collor pediu para o Collor assinou esse decreto, e com isso as instituições filantrópicas receberam de volta. E a Golden era uma instituição filantrópica, por definição, então ela recebeu. Então, do dia para a noite, a Golden... Tinha mais dinheiro que banco. Podia movimentar todo o seu dinheiro. Eu estava sendo procurado por uma empresa americana aqui em São Paulo, que estava pedindo mais ou menos 50 milhões, ou 40 milhões. Eu nem podia, eu não podia tirar o dinheiro. De repente, eu tinha dinheiro para pagar tudo, ainda assim ia sobrar 30 milhões. Aí eu comprei a Mico. Tinha 8 hospitais aqui em São Paulo, centros médicos. Era a segunda maior empresa que caiu na minha mão de graça. Você vê como Deus atua. Nosso programa está chegando ao fim. Esse foi um milagre, realmente. Foi um milagre extraordinário. E você vê como o doutor Milton é uma pessoa abençoada e doou tudo. Doou a empresa, doou suas propriedades para a igreja devolve 5, 6 anos depois. Depois tem esse problema, na era Collor, devolveu para ele novamente a empresa. No momento que o dólar valia 10 vezes mais, que ninguém tinha dinheiro. Exatamente. Mas eu queria, para terminar o programa, nosso tempo está estourando,
Esse é um programa dos empreendedores, da Federação dos Empreendedores. O senhor, depois de passar essa vida toda, com altos e baixos, mas sempre Deus no comando com o senhor, eu queria que o senhor, naquela câmera ali, olha, dissesse para o nosso empreendedor que conselho o senhor dá para quem tem um negócio, que confiança no seu negócio e em Deus para que ele vá para frente e para que ele também seja um instrumento de Deus. Qual o conselho que o senhor dá? Está na Bíblia. Eu falei multiplicar os seus bens. Tem que ser fiel. Pagar dízimo, ser fiel para a igreja. Deus nunca falhou. Desde o tempo do Abraão, do tempo de Moisés, Deus sempre prometeu e nunca falhou. Está na minha vida. Muitas vezes eu estava falindo. Falei, Sérgio, eu tive, quando o Collor me tomou o dinheiro, eu tive um ataque. Eu desmaiei. No escritório, me levaram expresso para o hospital, me trouxeram numa ambulância aérea para São Paulo. Eu fui atendido aqui do Hospital do Coração. Fizeram até hoje até a cicatriz, fizeram cateterismo, angioplastia. Zerado, falido. 15 dias depois, uma freira, que eu não sou adventista, uma freira católica, me fez voltar a ser um dos homens mais ricos da época, com dinheiro disponível. Então é esse o conselho. Confiança em Deus. Deus não falha. Deus não falha, é isso. E mais uma vez, doutor Milton, obrigado por ter estado aqui. E espero que você, telespectador, esteja com a gente na próxima semana. Até lá.